Nesse capítulo, vamos tratar de inferência estatística para uma população. Vamos caracterizar o que nós chamamos de uma hipótese estatística. O que são testes de hipóteses? Existem os testes unilaterais e bilaterais. Vamos ver que sempre que a gente faz um teste há um erro envolvido. Vamos estudar um procedimento geral para efetuar um teste de hipóteses. E vamos ver 3 casos particulares, teste de hipóteses relativos à média, à variância e à proporção. Uma hipótese estatística é uma afirmação que nós fazemos sobre parâmetros de uma ou mais populações. Nesse capítulo, nós vamos estudar testes envolvendo uma população. Imagine aqui uma população e nós retiramos dela uma amostra aleatória. Fazemos contas com os dados dessa amostra aleatória e, com base nessas contas, nós fazemos afirmações sobre a população. Veja que uma hipótese estatística não é uma afirmação sobre a amostra, é uma afirmação sobre a população. Os dados das amostras são usados para sustentar ou rejeitar a afirmação sobre a população. Vamos ver um exemplo. Digamos que um fabricante de barbante afirme que a resistência média do seu barbante é de 50 newtons. Fizemos então um teste. Pegamos uma amostra com 4 pedaços de barbante, ensaiamos até a ruptura e calculamos o valor médio, que foi de 49,0 newtons. Portanto, menor do que 50 newtons. Será que com esse dado nós temos condições de afirmar que o fabricante está errado? Que ele afirma uma coisa que não é verdade? Vamos olhar isso sobre o ponto de vista estatístico. Vamos representar aqui nesse gráfico o valor 50 newtons, que é aquele que o fabricante afirma como sendo verdadeiro. Nós fizemos um teste, uma amostra de tamanho 4 e obtivemos uma estimativa pontual do valor médio. Mas a gente sabe que essa estimativa pontual é um valor aproximado da média. Existe sempre um intervalo de confiança envolvido. Entretanto, há sempre um intervalo de confiança envolvido. Quando a gente representa o intervalo de confiança na figura, nós chegamos à conclusão que o valor 50 está dentro desse intervalo. Isso torna, então, a resposta para a nossa pergunta não conclusiva. Isto é, não dá para afirmar que o fabricante está errado. Por outro lado, também não dá para afirmar que ele está certo. A conclusão que a gente chega é que pode ser que ele esteja certo. Não dá para dizer que ele está errado. A conclusão seria diferente se nós tivéssemos obtido um outro valor para a média da amostra, por exemplo, 45. Na hora que nós representamos o intervalo de confiança aqui, nós estamos vendo que todos os valores dentro do intervalo de confiança, para o nível de confiança que nós selecionamos, são menores do que 50 newtons. Então, nesse caso, é possível chegar a uma resposta conclusiva. Nós podemos afirmar, com 95% de nível de confiança, que o valor médio da população é menor do que o valor 50 newtons que o fabricante alega. Então, o fabricante está errado. As hipóteses estatísticas são sempre formuladas aos pares. Nós temos aqui H0, é uma hipótese que nós chamamos de hipótese nula. Ela é uma afirmação que nós fazemos sobre a população. A média da população é igual a 50 newtons. E nós também formulamos uma hipótese alternativa, que nós representamos aqui por H1, que diz que a média ela é menor do que 50 newtons. Eu sempre formulo 2 hipóteses e eu vou testar o que eu posso afirmar sobre essas hipóteses. No nosso exemplo, nós vimos no caso 2, quando a média foi 45 newtons, que nós podíamos rejeitar a hipótese nula, que diz que a média é igual a 50,
e aceitar a hipótese alternativa de que a média é menor do que 50 newtons. Nós tínhamos condições, então, de chegar a essa conclusão com base na análise estatística que nós fizemos. Já no caso 1, foi uma situação inconclusiva. Nós não tivemos condições de rejeitar a hipótese nula para o nível de confiança que nós escolhemos. Diferentes níveis de confiança podem levar a diferentes conclusões. Então, hipóteses estatísticas são sempre formuladas aos pares. A hipótese nula é uma afirmação sobre a população que nós queremos testar, se ela é verdadeira ou não, se nós temos evidências estatísticas suficientes para afirmar que ela é verdadeira ou não. Ela é representada sempre pelo H0 e é sempre escrita matematicamente como uma igualdade. A hipótese alternativa é uma afirmação que, se nós conseguirmos mostrar que ela é verdadeira, ela será suficiente para rejeitar a hipótese nula. Ela é representada sempre pelo H1 e matematicamente é expressa como uma desigualdade, é maior que, menor que ou diferente de. Um exemplo na área jurídica nós vimos quando os jurados chegam a uma conclusão de que o réu é culpado. Eles conseguem mostrar então que essa hipótese alternativa é verdadeira e, se ela for verdadeira, a hipótese nula está rejeitada. Portanto, o réu não será inocente. Se os jurados não ficarem convencidos que o réu é culpado, o réu é inocentado por falta de provas. Isso não quer dizer que necessariamente ele seja inocente. A estratégia típica de um teste de hipótese segue essa do julgamento. Ela começa olhando a hipótese alternativa. Nós tentamos então reunir evidências para provar que essa hipótese alternativa é verdadeira. Se nós conseguirmos provar que a hipótese alternativa é verdadeira, a gente rejeita a hipótese nula. Se nós não conseguirmos provar que a hipótese alternativa é verdadeira, o teste será inconclusivo. A hipótese nula será aceita como podendo ser verdadeira. Veja o caso do julgamento. O réu é inocentado por falta de provas. Sempre há incerteza envolvida. Um tipo de hipótese bastante frequente é a hipótese chamada bilateral, onde a hipótese alternativa é diferente de. Então você tenta mostrar que é diferente de um valor. Se conseguir, está aprovado. Se não conseguir, você aceita como podendo ser verdadeira a igualdade. Representando aqui a distribuição associada ao problema, nós vamos então limitar os valores superior e inferior aqui da faixa que define o intervalo de confiança. Se o valor da média da amostra estiver aqui dentro desse intervalo, nós não temos como afirmar que a média é diferente de 50. Se ele estiver à direita do valor 50 mais delta, ou à esquerda do valor 50 menos delta, eu vou então rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa como sendo verdadeira. Ela é dita bilateral porque a rejeição pode se dar pela direita ou pela esquerda. Um exemplo. Suponha que a resistência do barbante seja uma variável aleatória com distribuição normal, com desvio padrão igual a 2,4 newtons. Considere uma amostra aleatória com tamanho 9 para a hipótese bilateral, de que a hipótese nula é que a média é igual a 50, a hipótese alternativa é que a média é diferente de 50. Qual deve ser o valor do delta para que o nível de significância alfa, que é igual a 1 menos o nível de confiança, seja de 0,05? Como eu deveria formular um teste de hipótese para esse caso? Aqui nós estamos representando uma distribuição normal, que é o que se trata do problema, e nós podemos calcular o desvio padrão da média da amostra de tamanho 9. E aqui nós estamos representando então uma faixa de valores que vai corresponder a uma área de 95%.
O limite corresponde a 1,96 na distribuição normal padronizada, o que, fazendo as contas, define o limite superior como sendo 51,57. Portanto, o valor delta procurado é quanto o limite superior supera 50, que é 1,57. Então, o teste de hipóteses vai ser feito da seguinte forma. A média de uma amostra aleatória de tamanho 9 é obtida. Eu vou então comparar com esses limites que nós colocamos aqui. Se superar 51,57 ou for inferior a 48,43 newtons, nós rejeitamos a hipótese nula e aceitamos a hipótese alternativa de que a média é diferente de 50 newtons. Se cair dentro desse intervalo, nós não temos condições de chegar a uma resposta conclusiva. Pode ser que a média da população seja mesmo 50 newtons. Nós, muitas vezes, usamos também hipóteses chamadas de unilaterais, onde a hipótese alternativa é menor que ou maior que. Comecemos com a menor que. Nesse caso, também representando aqui a distribuição correspondente ao problema, nós vamos definir aqui apenas um limite, 50 menos delta. Se o valor da média obtida for maior ou igual a 50 menos delta, eu não tenho condições de afirmar que a média é menor do que o valor alvo, que nesse caso é 50 newtons. Se eu obtiver um valor menor do que 50 menos delta, eu vou rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa como sendo verdadeira. Como que a gente calcula esse delta? Vamos ver daqui a pouco. Quando o valor da média é exatamente igual a 50 menos delta, veja que todo o intervalo de confiança vai estar à esquerda de 50 newtons. Então, isso caracteriza uma situação em que a média ela vai ser menor do que 50. Outra hipótese unilateral possível é quando a hipótese alternativa é um maior que alguma coisa. Analogamente, nós teremos também um limite, e esse limite será 50 mais delta. Se eu obtiver um valor acima de 50 mais delta, eu rejeito a hipótese nula e aceito a hipótese alternativa como sendo verdadeira, ou se estiver abaixo desse limiar, eu não tenho um teste conclusivo. Eu não consigo rejeitar a hipótese nula. Esse limite 50 mais delta faz com que todo o intervalo de confiança fique à direita do 50 newtons.